Na videoaula de hoje, finalizamos o capítulo 27 do módulo 9, onde vocês vão conhecer as características de outros modernistas dessa primeira geração. Menotti Del Picchia, ele foi divulgador do futurismo no Brasil. Ele tornou-se, inclusive, adepto do grupo verde-amarelismo e foi um nome importante para a Semana de 1922, a Semana de Arte Moderna. Seus primeiros poemas são retóricos, convencionais e, tempos depois, adentrou pelo nacionalismo pitoresco, conservando o aspecto anterior. Sua obra é direcionada à classe média e é fácil de ser entendida. Em seus textos destacou o curupira como símbolo nacional. Adotou a linguagem retórica, assemelhando-se à crônica, e misturou a linguagem jornalística à técnica do romance. Sua criação utiliza-se de personagens tipo que representavam as camadas da sociedade da época. Suas principais obras estão Juca Mulato, de 1917, Moisés e Máscaras, também do mesmo ano, e Poesias e a República 300, 1930, que é uma prosa. O grupo verde-amarelismo, que Menotti Del Picchia participou, foi um manifesto em que a composição ela tinha uma linha básica de textos patrióticos, ufanistas e de idealização do país, com uma linguagem lógico, coloquial e subversão às regras gramaticais. O Guilherme de Almeida foi grande malabarista do verso. Ele obteve destaque na Semana de 1922, na Semana da Arte Moderna. Sua produção apresenta traços intimistas e sentimentais e mantém alguns aspectos dos movimentos anteriores. Passou pelo movimento modernista e terminou sua poesia tratando do mundano e do arcaico. Na fase experimental, abordou temas como a mestiçagem brasileira em raça, publicada em 1925. Cassiano Ricardo foi um poeta, ensaísta, jornalista e advogado brasileiro, de uma poesia marcadamente nacionalista, buscou inspiração nos motivos folclóricos e históricos brasileiros. Iniciou sua obra seguindo uma corrente parnasianista e simbolista, porém, após 1922, incorporou aspectos nacionalistas. Bom, ele também integrou o verde-amarelismo como Menotti Del Picchia, e fundou o ANTA com o mesmo que eu acabei de falar, o Menotti. Além do Menotti Del Picchia, Plínio Salgado e Raul Bopp. Opondo-se a Oswald de Andrade. Sim, o verde-amarelismo foi um movimento que surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil em 1926, apresentado principalmente por Oswald de Andrade, liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era de propor um nacionalismo puro, primitivo
livre e sem qualquer tipo de influência europeia. Já Inhanta é parte do movimento verde-amarelismo, que representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional as anta, além de vangloriar a língua indígena tupi. Bom, ele trouxe um Brasil visto como paraíso perdido, habitado pelos bons selvagens. Concentrou-se no eixo paulista, mostrando o índio bandeirante, o canto indígena e a vivência cafeeira de São Paulo. Após 1940, ele produz uma poesia lírica e volta-se ao abstrato e ao cotidiano moderno. Inovou poesias praxis, experimentou também a poesia concreta, que vocês vão estudar mais adiante. Nas principais obras tem Dentro da Noite, 1915, A Flauta de Pan, 1917, Vamos Caçar Papagaios, 1926, Martins Sererê, 1928, O Sangue das Horas, 1943, e O Arranha-Céu de Vidro, 1956. O Raul Bopp transitou entre o verde-amarelismo e o movimento antropofágico. Aqui tem um resumo sobre o movimento antropofágico, que nós estudamos inclusive na Semana da Arte Moderna sobre esse movimento. Ele foi um poeta gaúcho e empenhou-se em retomar mitos e lendas das culturas negra, indígena e fazer um panorama da situação dos negros no Brasil. A sua obra mais importante é o poema narrativo Cobra Norato, que é dividido em 33 partes, e o poema possui imagens justapostas, técnica semelhante a uma montagem cinematográfica. Cobra Norato faz uma rapsódia amazônica, uma obra épico-dramática que narra aventuras de um jovem na selva amazônica. Nós temos também presença de histórias mitológicas, do cósmico, de trechos documentários do primitivismo. Então, nós temos aí o encontro entre o primitivo e o moderno. Ele traz mistura de várias culturas, como a indígena e a negra, e enriqueceu a poesia com uma carga sonora, incorporou a poesia africana na poesia brasileira. A sua principal obra, Cobra Norato, foi publicada em 1931. Plínio Salgado iniciou com interesses pelo novo, como as vanguardas europeias, focando mais no surrealismo. Teve um discurso ideológico e político, trouxe um nacionalismo abstrato preso aos mitos de um povo oriundo do sangue, da força, da terra, da raça, da nação. Isso fez Plínio Salgado cair num nacionalismo extremista. O Alcântara Machado inicialmente vaiou a Semana da Arte Moderna de 1922 e depois tornou-se amigo de um dos grandes idealizadores, e que participou ativamente da Semana de 1922, que foi Oswald de Andrade, e inovou a prosa modernista. A temática abordada por ele é essencialmente urbana, destacando a figura do imigrante italiano pitoresco como produtor de mudanças na sociedade. Trouxe aspectos realistas e impressionistas e um olhar diferente dos imigrantes e de São Paulo. Abordou as relações humanas de forma sentimental e cômica ao mesmo tempo. Criticou a burguesia paulistana e incorporou em sua literatura a linguagem coloquial.